Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais uma quarta-feira se inicia e eu, Lani Nola, que falo de Criciúma, Santa Catarina, estou aqui com você para juntas aprendermos um pouquinho mais do coração do Pai. Como é que está o seu dia hoje, hein? Começou cheio de expectativas daquilo que o Senhor pode fazer? Vamos lá então? Vamos aprender, sentar à mesa e aprender com o nosso querido amigo, o Espírito Santo. Que privilégio para nós estarmos aqui juntinhas, mulheres apaixonadas por Deus, querendo mais do seu coração para a nossa vida. Estamos no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, no versículo 23. Hoje eu estarei lendo na NAA, essa versão tão preciosa que eu tenho aprendido a amar. E se você quiser dar uma aprofundada nesse tema, você pode ir lá para Marcos, no capítulo 12, versículo 18 ao 27, e também em Lucas, que fala lá no 20, do 27 ao 40, o mesmo assunto. Amém? Vocês vão se aprofundar, vão conhecer um pouquinho mais, e quanto mais a gente sabe daquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, do Evangelho, ter mais conhecimento, ter mais intimidade com a palavra, a gente se aproxima cada dia mais perto dele, cada dia mais perto do seu coração. Versículo 23. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: você que está aí com a sua caneta e o seu caderninho para anotar, percebam uma coisa. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Eles estavam ali somente para confrontar o Senhor. Eles fazem ali algo para deixar Jesus em xeque. Eles colocam uma pergunta teológica, criam uma armadilha para de alguma maneira colocar Jesus em xeque. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. É como se ele dissesse assim, certo, né? Tu acredita nisso, né, Jesus? Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, Jesus, nessa que tu diz aí que existe e nós não acreditamos, com qual dos 7 será ela esposa? Porque todos casaram com ela. E agora? Né? Querendo mais uma vez colocar Jesus em xeque. E aqui eles estavam falando algo muito sério, gente, que era o ato lá que fala do termo levirato. Se você for estudar um pouquinho, você vai ver que levirato vem do latim, levir, que significa o irmão do marido. Neste caso aqui, 7 casaram com a mulher. Então, de quem que ela vai ser esposa? Eles estavam questionando Jesus. Porque, né, afinal de contas, Jesus, você acredita no casamento, Jesus? Jesus, sim. Você acredita no levirato? Sim. Então, agora, na ressurreição que você acredita, com quem que ela vai ficar? Uau, Jesus é muito pontual. Ele vai lá e, como dizia a nossa linguagem popular, ele vai lá dar nos dedos. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Mais uma curiosidade sobre os saduceus, eles também não acreditavam em anjos. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua
doutrina. Gente, eu quero falar para vocês algo que eu aprendi esses tempos, estudando também um pouquinho da palavra. Jacó teve, dos filhos de Jacó teve Judá. E Judá casou-se com uma mulher, teve filhos. E desses filhos de Judá, o filho casou-se e morreu sem ter deixado descendente. O segundo filho casou porque ele teria que casar por conta dessa lei do levirato. Quando chegou no terceiro filho, os pais, que era Judá e sua esposa, não permitiram que esse filho casasse. Eles meio que fugiram, foram para outro lugar para que o filho não se desse em casamento com aquela mulher, afinal já morreram 2 os medos, né? Hoje eu estava ouvindo outro dia um pastor falando assim, nossa, não vai na casa dessa mulher não, essa mulher tá matando todo mundo. Brincadeiras à parte. Mas ali no caso eles quiseram meio que proteger e não cumpriram essa lei do levirato que era para eles ter cumprido. E o que aconteceu? No final, isso quase que deu uma tragédia, porque passou-se os anos e a mulher não queria ficar largada, porque naquela época ela era viúva, mas não tinha descendente, ela ficaria largada. O que ela fez? Ela se vestiu de prostituta, colocou uma fantasia, enganou seu sogro, Judá, deitou-se com ele e ficou grávida. Quando surgiram os boatos que essa mulher estava grávida, eles iam apedrejar ela, afinal ela tinha sido adúltera. E o que aconteceu? No dia que ela ia ser apedrejada, ela disse, não, vocês não podem me fazer isso, porque com quem eu me deitei é o dono desse cajado e de mais pertences dele que ela tinha ficado no dia. Logo, Judá disse, não, ela é mais pura que eu, por isso não apedrejem-na. Ele assumiu os filhos, mas nunca mais teve relação com ela, porque esse caso seria terrível, né? Mas o que eu quero te dizer para vocês é como eles levavam a sério este fato do levirato. Então eles já foram lá em algo que eles tinham certeza que Jesus queria, que estava lá na lei, que aquilo ali existia, justamente para levantar uma coisa teológica. Eles foram lá na teologia, eles não foram com outro tipo de afronta, eles eram meio sarcásticos, eles eram astutos, é bem coisa do inimigo. Os saduceus eram como se fossem os liberais da época, eram tidos como os intelectuais, mas negavam os fundamentos essenciais da fé. Aquela coisa que a gente já sabe, né? Eles hipocritamente aproximavam-se de Jesus com refinada educação, chamando ele de mestre, chamando ele com palavras macias, meio que massageando o seu ego, para no final ser como uma espada e dar um golpe em Jesus. Mas Jesus sábio foi lá no Pentateuco e pegou uma palavra, porque eles só criam também no Pentateuco, foram lá e pegou uma palavra e disse para eles, explicou a ressurreição dali, porque Moisés cria na ressurreição, e eles que se diziam que criam em Moisés, como não criam na ressurreição? Por isso Jesus fala para eles, vocês pecam por não conhecer. Eles querem e pegam para eles somente o que é conveniente. Então Jesus veio, trouxe luz. Jesus é aquele que vem e dá uma resposta certa, na hora certa. E ele acaba com toda essa hipocrisia, tanto que as multidões ficaram boquiabertas. Elas, ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da doutrina, da sua doutrina. Ele dá uma resposta esclarecedora. Jesus afirmou aquilo que os saduceus negavam, a existência dos anjos, a realidade da vida depois da morte e a esperança de uma ressurreição futura, que é isso que ele quer dizer para nós hoje. Tenha esperança dessa ressurreição futura, nós vamos estar juntos. E fez isso usando uma passagem de Moisés para deixar eles bem sem ter para onde ir, porque eles criam em Moisés, pelo menos diziam que criam, né? Já que eles não conheciam de fato as Escrituras. É evidente que Jesus poderia ter citado qualquer outra passagem, mas ele citou uma da ressurreição, onde os adversários ficaram boquiabertos.
Eu acho tão lindo que os patriarcas não são seres inexistentes. Abraão, Isaac, Jacó, embora sem corpo, eles vivem. Embora mortos fisicamente, estão vivos para Deus, porque a morte não interrompeu a sua relação com eles. Deus tem relacionamento com eles, como interrompeu o relacionamento com os seus respectivos cônjuges. Jesus cria sim no casamento, mas o nosso casamento, ele não é eterno. Nosso casamento é uma aliança perpétua, é para esta terra, não é eterno. Então Jesus esclareceu e pôs luz aonde eles queriam trazer confusão. Então que nesta manhã a nossa esperança esteja na ressurreição futura, na garantia de que um dia nós estaremos com Ele, que o nosso coração se acalme e que mesmo que coisas se levantem ao nosso redor, como aconteceu aqui os saduceus se levantando contra Jesus, que nós nos posicionemos nessa posição do Senhor, uma posição de homem e mulher de Deus, conectadas com o Pai, alicerçadas na palavra de Deus e firmes numa fé poderosa, extraordinária. Amém? Deus te abençoe, querida.